Muita gente diz que não evangeliza porque não sabe evangelizar, não sabe lidar muito bem, trabalhar muito bem com a questão das palavras em si, não sabe se expressar. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para você que a sua pregação, o seu evangelismo, da forma que você faz, é uma forma eficaz e que Deus te usa da forma com a qual você evangeliza. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, meu camarada, considere essa possibilidade, nos dê essa moral e se inscreva no canal. Eu tenho uma dificuldade enorme de evangelizar no tete a tete ali, conversando com uma pessoa que eu não conheço. Por exemplo, se eu chegar numa casa lotérica ou em um restaurante, em algum lugar assim, e eu não conheço a pessoa, eu tenho dificuldades de me apresentar e evangelizá-la. A menos que eu já saia de casa com esse propósito. Por exemplo, no evangelismo da igreja a gente já sai com o intuito de evangelizar. Então, bato na casa e digo, ó, eu vim aqui para quê? Para falar de Jesus, para falar de um Deus e tal, e começo a evangelizar e começo a falar, beleza. Mas na fila de um banco, por exemplo, que você vai puxar assunto com a pessoa com o intuito de entrar nessa questão da palavra de Deus, eu tenho muita dificuldade. Eu já tenho um pouco mais de facilidade de pregar nas redes sociais, né? O canal do YouTube é um exemplo claro disso. O Instagram, se vocês não me seguem, me sigam lá no Instagram também. Eu falo com mais naturalidade a respeito da palavra de Deus, mas no início também não era assim o meu forte, porque a gente perde muito com isso, né? O Instagram deixa de engajar as postagens, as pessoas passam a não ter tanto interesse, porque na verdade as pessoas têm curiosidade de ver você na praia, de ver como é que foram as suas férias, a sua lua de mel, para qual emprego você migrou, mas as pessoas não têm tanta vontade assim de permanecer no conteúdo até o final, quando ela vê que você só está falando simplesmente ali da palavra de Deus. Então as pessoas não têm paciência. Então é preciso muito esforço e muito empenho para continuar levando a mensagem de Cristo adiante, mesmo sabendo que você vai ter que arcar com ônus. Você pode perder seguidor, ou por mais que os seguidores eles não saiam, você perde engajamento e coisas do tipo. Mas aí eu fui, até que continuei até hoje, graças a Deus. E eu tenho uma defesa muito forte de que todo cristão deveria usar as redes sociais como ferramenta, digamos assim, principal e essencial para a pregação do evangelho. Não para outras coisas, porque tem cristão que tem, eu tenho aqui por hobby, eu gosto de me divertir nas redes sociais, eu gosto de ver o que está acontecendo no mundo e coisa do tipo, que não é errado, você pode fazer tudo isso sim. Só que a função principal, ao meu ver, do cristão é pregar nas redes sociais, falar do amor de Deus, dizer o que Cristo fez na sua vida, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que o seu devocional falou com você naquele dia e você expor ali na sua rede social, porque a nossa vida nessa terra é muito breve. Então, se você gasta mais tempo, empenho, esforço, dedicação em uma outra coisa que não é o evangelho, você está perdendo a oportunidade de resgatar algum eleito de Deus por meio da pregação do evangelho que Cristo confiou a todos nós. Existe um grande debate se a grande comissão, o verbo ele está no gerúndio ou se expressa um imperativo, no seguinte sentido: na sua Bíblia vai estar assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muita gente tem reinterpretado esse versículo como indo por todo mundo pregando o evangelho. O fato é que, sendo no gerúndio ou sendo no imperativo, eu concordo que seja no imperativo, uma ordem, mas independente, o versículo ele expressa a ideia de que você precisa pregar o evangelho onde quer que você esteja. E às vezes isso é muito difícil para nós porque nós nos sentimos, por vezes, incapacitados. Às vezes não temos uma boa comunicação, de fato. Às vezes somos gagos, às vezes não temos as melhores palavras, às vezes não temos estudos e nem profundidade para pregar a palavra de Deus. Assim a gente pensa, né? Não tenho curso de teologia, não vou pregar a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você
que a sua pregação, do jeito que você faz, ela é eficaz. E o Espírito Santo te usa quando você vai pregar dessa maneira. E talvez você esteja pensando assim, ah, não, nada a ver, porque tem mais de 10 anos que eu tento pregar, que eu tento falar de Jesus para meus amigos, na minha faculdade, no meu trabalho, onde eu estou, e ninguém se converte, simplesmente ninguém se converte. Mas isso também é sucesso na pregação. Veja, parece uma coisa nada a ver, né? Incoerente, ninguém se converteu, como é que eu estou tendo sucesso na minha pregação? É que o Evangelho, ele é uma espada de 2 gumes, certo? Ele corta para todos os lados, ele tem uma função. Ele tem a função de salvar o pecador mediante a fé em Cristo Jesus, né? A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você prega, a pessoa ouve, a pessoa se converte, o Espírito Santo regenera aquela pessoa, ela passa a ser um filho de Deus, né? Ela recebe poder de ser feita filha de Deus, essa pessoa. E quem rejeita o evangelho que é pregado, essa pessoa ela adquire para si condenação. É óbvio que uma pessoa que recusou o evangelho agora, futuramente, ela pode ainda assim voltar para Cristo, mas digamos que ela morra sem aceitar a mensagem do evangelho, o evangelho cumpriu o seu propósito, que é de dizer para essa pessoa, você não é inocente. Diante de Deus, ninguém será inocente, principalmente quem ouviu o evangelho de Cristo. Então, o sucesso da pregação é 100%, porque você pregou para aquela pessoa, você cumpriu o ID de pregar o evangelho e aquela pessoa não aceitou a Cristo, o evangelho cumpriu seu papel, que é de separar os eleitos de Deus das pessoas que não são eleitas, daquelas pessoas que recusarão deliberadamente a mensagem de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. E aí, o poder de convencimento, a gente julga muito assim a eficácia da nossa pregação pelo poder de convencimento que as nossas palavras trazem. Mas só que a nossa jornada de pregação do evangelho, quando eu falo pregação, não acho que é você elaborar um sermão e pregar ali durante 1 hora, 40 minutos. Não, é um simples evangelizar, você compartilhar o versículo com alguém, você falar de Cristo, o que Cristo fez na sua vida, um versículo que você achou interessante, olha que interessante, Jesus fez isso aqui na Bíblia, está escrito isso, papá, não precisa ser nada elaborado. Mas a nossa missão, ela começa no ato de falar da palavra de Deus. Quando entra no quesito convencimento, isso aí já sai da nossa alçada. É como se fôssemos semeadores, e a Bíblia vai falar sobre isso, né? O semeador saiu a semear, e a função do semeador é exclusivamente uma, é jogar a semente, é falar do amor de Deus, é falar da justiça de Deus, de toda a sua obra da cruz, da história da redenção, e o semeador vai jogando a sua semente. Mas aonde ela cai, ou o que acontece com o solo naquela semente, se ele é cheio de pedras ou se ele é um solo fértil, isso daí cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo. A Bíblia também vai falar que o Espírito Santo é ele quem convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo. Então, se você pregou e alguém não se converteu, não ache que foi por demérito seu. E nem se a pessoa se converter, não ache que foi mérito seu. Porque, na verdade, Deus usa pessoas pecadoras, pessoas imerecedoras, pessoas falhas, para levar uma mensagem tão gloriosa e tão poderosa. Se a pessoa não se converteu, porque o Espírito Santo não tratou com ela ali naquele momento. Se ela se converteu, o mérito não foi seu. Não foi porque você teve uma boa oratória, não foi porque você leu 20 livros em um mês, mas foi porque o Espírito Santo teve misericórdia da sua vida e da vida da outra pessoa e a alcançou. Da forma que essa pessoa se converte não por causa de você, mas apesar de você, um miserável pecador. A boa notícia é que o poder do evangelho não está concentrado naquele que está levando a mensagem, não está no mensageiro. Às vezes nós dizemos assim, quando eu me preparar e eu tiver como um Hernandes Dias Lopes, eu vou começar a pregar o evangelho e multidões se converterão. Quando eu tiver ali como Augusto Nicodemos, eu vou pregar e aí vou ser eficaz porque milhares e milhares de pessoas se converterão. Mas o poder do evangelho não está no mensageiro, está na própria mensagem em si. A mensagem que é poderosa para resgatar o perdido, para ir no mais profundo
A Bíblia vai usar a hipérbole de dizer que pode separar até alma e espírito. Então o poder está na mensagem em si. Você só precisa transportá-la. É óbvio que o tratar do convívio social, a pregação da palavra de Deus, ela exige um contato pessoal com alguém, e você, como ser humano, você vai precisar escolher as melhores formas, os melhores métodos para poder se relacionar com as pessoas, é claro. Mas, independente disso, o propósito de Deus será cumprido e será concluído com êxito. Vocês lembram de Jonas? Jonas ficou com muita raiva de Nínive porque era um povo pecador. E Deus deu uma missão a Jonas. Jonas, você vai pregar a palavra de Deus lá em Nínive. E ele ficou com muita raiva, a gente já conhece a história, tentou fugir. Deus enviou um grande peixe, ele foi engolido. O peixe vomitou o Jonas na praia para que ele pudesse ir pregar o evangelho. E ele foi pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho dizendo que se aquelas pessoas não se arrependessem, Deus ia fulminá-las, ia derramar fogo, ia acabar com a vida daquelas pessoas. E ele depois foi para um canto isolado esperando Deus fazer isso, esperando que as pessoas não se convertessem. Veja só, a vontade de Jonas, o desejo de Jonas é que Deus realmente acabasse com aquelas pessoas de uma vez por todas. E as pessoas se converteram. Jonas pregou com raiva, com ódio no coração. Mas o que importa é o teor da mensagem, é o conteúdo da mensagem, é o evangelho em si e não você. É claro, você não vai pregar com raiva nem com ódio, porque nós pregamos por amor às vidas. Mas independente dos métodos, talvez você não seja um grande estrategista como o apóstolo Paulo para pregar o evangelho em vários locais, mas você é você. Você tem uma voz e você tem o Espírito Santo dentro de você. Então não deixe que nada te pare. Pregue a palavra de Deus aonde quer que você vá. Indo, pregando o evangelho ou cumprindo o mandamento de Deus, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.